Boa noite, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos entrando aqui na nossa live, né? Nosso culto ao Senhor, na direção das mulheres. A gente teve um probleminha técnico aqui agora, mas a gente já resolveu, né? A Vanessa está aqui do meu ladinho, Amém, né? amém. Vamos cultuar ao Senhor junto, nos nossos lares, nas nossas casas, no mesmo espírito. E que o seu coração esteja aberto, né, para receber o melhor de Deus, a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida da sua família. Talvez você entrou nessa live aqui hoje desesperançosos, né, desanimados com a situação que a gente está vivendo, né, mas creia que o Senhor está no controle de todas as coisas, né, e juntos vamos adorar ao Senhor, vamos adorar, né, com todo o nosso coração, com aquilo que arde melhor dentro de nós. Amém? Vamos começar a ler Salmos 34. Salmos 34. Você que pode estar abrindo, né, a sua Bíblia. Graça e paz para os que estão entrando, o Vilmar, o Daniel, a Tati, né? Vamos juntos adorar ao Senhor. Salmos 34 diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo e todos, a um só, te exaltaremos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai os seres iluminados e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor vós, os seus santos, pois nada falta os que o temem. Nada há de faltar para aqueles que louvam e engrandecem o nome do Senhor, daqueles que temem e conhecem a verdade. Amém? Vamos orar ao Senhor, eu aqui, né, na casa da Vanessa, você aí na sua casa, né? Juntos vamos adorar, vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te louvamos, agradecemos. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de estarmos juntos, unidos neste momento, ó Deus, num só espírito, ó Deus, aqui nessa live ao Senhor. Amém. Pai, te pedimos, ó Deus, para que o Senhor venha, Deus, se fazer presente, ó Deus, em cada lar neste momento. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, que as palavras ministradas aqui nessa noite, para cada irmão que está ouvindo, ou às vezes, ó Deus, até por uma pessoa que se passou, ó Pai, que não estava preparada para assistir essa live, Deus, que as nossas palavras venham de encontro, ó Deus, com cada coração nessa noite. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite, ó Deus. Sim. Sabemos que o Senhor separou algo para as nossas vidas, para os nossos corações. Então, Pai, que corações sejam alcançados nessa noite, ó Deus, para louvar e engrandecer o nome do Senhor em espírito e em verdade. Amém. A Ti, ó Deus, te entregamos o nosso coração, ó Pai, a Ti, ó Deus, te entregamos o melhor que há de nós, ó Pai, nessa noite. Às vezes, ó Deus, essa pessoa que está, Deus, vendo essa live neste momento, ó Deus, esteja triste, esteja desacreditada, Senhor, esteja, ó Deus, desesperançosa, ó Deus, com a situação que nós estamos vivendo, mas, Pai, a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós cremos nessa palavra, Senhor, nós tomamos posse dessa palavra, ó Deus, que por mais que hoje dias difíceis irão te vir, mas nós cremos o Deus que nós servimos. Amém. Ele irá, ó Deus, renovar as nossas forças, Ele irá trazer alegria, Senhor, e alcançar vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer aquele que é o único digno de receber. Amém. Porque o Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo, ele habita em nós. Amém. O Espírito Santo está aqui.
Sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como rio de graça, amor e perdão. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como rio de graça, amor e perdão. Presença que nos cura, aleluia, renova nossa força. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Maravilha. Presença que é a paz de Deus em nós. Presença que nos cura, renova nossa força. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Presença que é a paz de Deus em nós. Espírito, o Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como rio de graça, amor e perdão. Presença que nos cura, renova nossa força. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Presença que é a paz de Deus em nós, em nós. Aleluias. Essa presença, a presença que nos cura, verdade, a presença que nos fortalece, a presença aleluia, que está a todo momento conosco e que nos traz paz ao nosso coração, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? É essa presença do Espírito Santo em nós. Aleluias. Existe uma canção que diz que Deus, ele é o nosso lugar seguro, que ele é a nossa proteção. Amém? Aleluia. Aleluias. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Aleluia. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel.
é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus a minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus a minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, aleluia, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus a minha salvação. Meu lugar seguro, aleluia, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus a minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluias, o nosso socorro vem do Senhor, o nosso aconchego vem do Senhor. Assim como diz essa canção, estou olhando para os montes, o nosso socorro vem do Senhor, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso eu digo para você nessa noite, não desista, por mais que as circunstâncias digam ao contrário, mas a última palavra vem de Deus, o último sim vem do Senhor, a última palavra para a sua vida, o último direcionamento do Senhor, vem a palavra do Senhor para a sua vida. Amém. Somente creia no Deus que você serve, o Criador dos céus e da terra. Amém? Existe uma música que engrandece o nome do Senhor, aleluia, que diz digno de glória e louvores. Amém? Que você venha louvar o Senhor na sua casa, assim como nós estamos louvando aqui no único Espírito. Amém? Amém, Jesus. Glória. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores,
levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor, não há outro igual a ti, Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Não há outro como nosso Deus, não há outro digno de receber todo louvor e toda adoração. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua presença. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para Aleluia. conosco. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem por nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, que mesmo não merecemos, mas o Senhor tem cuidado dos teus filhos. O Senhor tem sido com eles por onde quer que eles forem, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem guardado o teu povo. Aleluia. Amém? Assim como diz aquela canção, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas nós somos guardados pelo Senhor. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Assim que luto minhas guerras, Aleluia. assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Parece que sou Maravilha. cercado, mas sou guardado por ti. Obrigada, Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, Maravilhoso. assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, orando ao Senhor, buscando a tua face. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Aleluias, grande é o nome do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Senhor, nós te louvamos, agradecemos o teu nome porque a tua presença
foi real neste Aleluia. lugar. Nós Te agradecemos, cremos, ó Deus, porque a tua presença se fez real, ó Deus, em Obrigado, cada lar, ó Jesus. Pai. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor e pela tua fidelidade, Senhor. E agora passando a ministração, ó Deus, para Vanessa Matos, ó Deus, que o Senhor venha usar, ó Deus, a tua filha poderosamente, ó Pai. Que Amém. o Senhor, ó Pai, através da palavra ministrada nessa noite, venha alcançar vidas, venha alcançar famílias, Senhor, venha alcançar corações, ó Pai, dispostos a ouvir, ó Pai, o teu chamado nessa noite, a ouvir a tua palavra, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite. Nós te louvamos e engrandecemos. Amém. Amém? Continue conosco, queridos. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. É uma alegria muito grande estar recebendo a menina Laís aqui na minha casa, para juntos nós louvarmos e adorarmos ao nome do nosso Senhor. Eu tenho certeza que todos vocês, aonde essa ministração chegar, será tocado pela presença do Espírito Santo de Deus através desses louvores, porque são a palavra de Deus sendo cantada. Quando nós cremos entendendo o que nós estamos falando e declarando, é palavra viva do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Amém, amados? Amém. Boa noite, graça e paz. Nesse mesmo espírito, nessa mesma comunhão, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 9. O Senhor, Ele tem uma palavra para ministrar aos nossos corações nessa noite. Eu tenho certeza que irá edificar as nossas vidas. Amém, amados? A palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim o Senhor colocou, e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora eu quero que vocês andem um pouquinho no capítulo de número 3 de Gênesis, a partir do versículo número 1. Se você tem a oportunidade de ler, eu queria que você lesse comigo. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, prestem bem atenção nisto, no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, se abriram os vossos olhos, e sereis como Deus. Perdão, irmãos. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável para os olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém, amados? Amém. Pode fechar a sua Bíblia. E assim como eu fui alimentada pelo louvor, eu oro ao Senhor nesta noite, para que o Senhor nos dê palavra de entendimento,
discernimento de espírito, compreensão da palavra de Deus. Porque esta palavra que está sendo ministrada, seja nos louvores, seja na pregação da palavra, é a palavra de Deus. E eu gosto de dizer isso porque ela é viva e ela é eficaz. E se ela é viva e ela é eficaz, há um poder quando esta palavra é liberada. Porque ela está sendo liberada em nome de Jesus, que é o Filho de Deus e é o centro de todas as coisas. Aonde essa palavra alcançar, eu ministro nesta hora transformação, eu ministro cura, eu ministro alegria no espírito, transformação, novo nascimento, quebra de maldição na sua vida, cura na alma, cura no corpo. Nós declaramos nessa noite sobre a vida de todos vocês. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra de Deus e esta vos libertará. Falava com Laís que quando nós vamos fazer algo para o Senhor, nós ficamos nervosos. E glória a Deus por isso, porque há um temor em nós de nesse momento estarmos sendo porta-voz, atalaias da palavra de Deus, ministros canal, que o Senhor nos deu uma palavra e da mesma forma que essa palavra falou ao meu coração, eu tenho certeza que ela irá falar ao coração de cada um de vocês, aonde vocês estiverem nessa noite. Amém, amados? O Senhor ministrou essa palavra ao meu espírito e eu acho uma palavra muito pertinente aos dias que nós estamos vivendo sobre a terra. Dias estes de insegurança, de caos, como é dito na mídia, nos jornais. E quando nós olhamos com os olhos humanos, verdadeiramente, é assim que nós vemos o mundo perdido em meio a um caos. As pessoas buscando uma resposta, mas eu quero dizer para mim e para você nessa noite, nós temos as boas notícias para o mundo. Nós temos a resposta, e a resposta ela está na palavra de Deus. Mas para que nós tenhamos essa resposta para nós mesmos, para nossa alma, para os nossos momentos de dúvida e de incerteza, e para que nós tenhamos uma resposta para o mundo, nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos entender a nossa essência. Nós precisamos entender o caráter do Deus que nós servimos. Nós precisamos entender de onde nós viemos. Nós precisamos entender a nossa identidade em Deus. Nós precisamos entender para onde que nós estamos indo e o que nós estamos fazendo sobre a terra nesta geração. Qual o propósito de nós estarmos aqui? Qual o propósito desta palavra estar sendo ministrada, desta forma que está sendo ministrada, não só por mim, mas por muitas pessoas nesse momento sobre a face da terra? Deus é soberano e certamente Ele tem um propósito para todas as coisas. Eu quero levar você que me ouve nesta noite a palavra que eu acabei de ler. O Senhor, Ele, através da vida de Moisés, Ele está nos contando uma história. E esta é a nossa história. Mas não é uma história com H minúsculo, é uma história com H maiúsculo, porque é a nossa história, é a nossa origem. É Deus usando Moisés para escrever à humanidade como Ele nos criou, qual o propósito da sua criação. Por que o Senhor, Ele cria um jardim, e isto não é uma metáfora? O jardim do Éden, ele existiu e ele existe, e hoje ele está no paraíso de Deus, e você vai entender melhor isto. Mas o Senhor, ele cria um lugar de comunhão, um lugar de relacionamento, um lugar de perfeição, um lugar de fartura, um lugar onde não faltava alegria, onde não tinha choro, onde não tinha medo, mas tinha relacionamento com Deus. E nesse lugar o Senhor coloca aquilo que é mais precioso para Ele. O Senhor coloca o seu projeto maior, o Senhor coloca os seus filhos naquele lugar. É um texto que eu acabei de ler. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite, essa palavra ela vai nos alimentar, eu quero instigar você a entender algumas coisas, é que o Senhor ele planta lá as duas árvores naquele jardim. O Senhor, Ele planta fisicamente, eram árvores de verdade, elas existiram.
E estas árvores foram plantadas no Jardim do Éden junto com muitas outras árvores. O texto que nós acabamos de ler diz que ali existiam árvores que produziam frutos de todas as qualidades, de todas as espécies. E no meio do jardim, o Senhor planta duas árvores estratégicas, árvores físicas, mas com uma mensagem espiritual. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E a primeira árvore que o Senhor planta é a árvore da vida. Presta atenção nisso, amados. A árvore da vida estava plantada no meio do Jardim do Éden. E o Senhor também planta a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa palavra, ela me intrigou por muito tempo. Porque eu entendia porque o Senhor havia plantado a árvore da vida. Porque o Senhor não nos criou para a morte. O Senhor nos criou para a eternidade. Por isso que nós não aceitamos a morte. Você nunca vai chegar, por mais que seja de um irmão nosso que entende que e vai estar todo mundo feliz, alegre. Não, porque há uma dor dessa ruptura. Porque nós não fomos feitos para a morte. Nós fomos feitos para a vida eterna. Aquela árvore da vida, ela representava isto. Só que o Senhor planta também no meio do jardim a árvore da ciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso me intrigava. Porque eu dizia, se Deus é e Ele é onipotente, onisciente, soberano, e Ele sabia que o homem iria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem iria desobedecê-lo, o homem iria dar ouvido à serpente. Sabia ou não sabia, irmãos? O Senhor sabia. Mas o Senhor planta aquela árvore ali. Até que a luz da palavra, até que o Espírito, por graça, revelou ao meu coração. E eu queria partilhar isso com vocês nessa noite. Eu queria chamar sua atenção para isso, para você entender o caráter do seu Deus, do meu Deus, de uma maneira muito maravilhosa. O amor do coração dele. Quão maravilhoso nosso Deus é. Quando Deus ele coloca aquela opção, além da árvore da vida, porque ele não criou filhos para ser os seus robôs projetados para o adorar. Não. O Senhor ele criou filhos feitos conforme o seu DNA, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, não para adorá-lo apenas, mas a intenção do coração de Deus era que nós quiséssemos, escolhêssemos, fôssemos atraídos por laços de amor e, com nosso livre-arbítrio, nós escolhêssemos adorar Ele, não porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas porque nós reconhecemos mentalmente, intelectualmente, nós fomos convencidos também pelo Espírito que Ele é digno, como nós cantamos, de ser adorado, porque Ele é bom, porque o seu trono foi construído em amor, em santidade, em longanimidade, em bondade, em graça, e que Ele é maravilhoso. Ele não é como os deuses levantados pelos gregos ou pelos romanos, que eram deus tiranos, carrascos. Não, o nosso Deus é um Deus de amor, de graça e misericórdia, quando Ele planta aquelas duas árvores físicas, mas com um sentido espiritual, apontando para o futuro, apontando para Cristo, que é o centro do universo, é o centro de todas as coisas. Ele estava dizendo, eu amo tantos filhos que eu criei, que eu sou capaz de dar a eles a opção, inclusive, de escolher não me amar. Quando nós olhamos para o Senhor com essa ótica, nós vamos entender quão profundo é o nosso Deus. O tamanho do amor dele pela raça humana, pelos filhos. Quão grande é o coração de Deus por nós. Quando ele cria, quando ele coloca aquelas duas árvores, ele apontava para algo no futuro.
Quando nós olhamos hoje para dentro de nós, que aceitamos Jesus e que temos Jesus como Senhor das nossas vidas, aqui dentro também há duas árvores simbolicamente plantadas. Aqui nós temos duas portas, a porta larga e a porta estreita. Aqui nós temos o Espírito e nós temos a carne. Aqui nós decidimos ser governados pelo Senhor ou sermos governados pela carne. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: quando eu chegar na glória eu vou pegar aquela Eva e nós vamos ter uma conversa particular. E eu quero dizer para você nessa noite que ao invés de nós termos essa conversa com Eva, na verdade, nós precisamos ter ela conosco todos os dias. Não é verdade? Porque a mesma escolha que Eva um dia fez em ouvir a serpente, porque a serpente desviou os olhos dela da árvore da vida, que era uma árvore que nós vamos entender que não era uma árvore agradável aos olhos, não era uma árvore que chamava atenção, não era uma árvore que poderia encher os olhos dela para que ela viesse desejar a comer daquela árvore, mesmo sabendo que ela teria eternidade, vida eterna se dela a comesse. Mas ela decidiu virar os olhos e ceder à proposta da serpente que diz: olha, se você comer desta árvore, você vai ser semelhante a Deus. Que interessante, porque eles já eram semelhantes a Deus. Você está me entendendo? A mentira da serpente engodou, encheu, cresceu os olhos dela, porque ela entendeu: eu vou ser como ele. Mas eles já foram criados para serem a imagem e a semelhança de Deus. Naquele momento, Eva, ela estava dizendo: Deus, eu escolho a proposta de Satanás. Eu escolho as minhas opiniões. Eu decido escolher. Eu sei o que é melhor para mim. Eu decido ir por esse caminho e você fica de lado porque eu sei tomar as minhas próprias decisões. Eu preciso ser feliz. Eu preciso fazer as minhas escolhas em busca da felicidade. Se dá errado lá na frente, eu volto para perguntar ao Senhor o que eu devo fazer. O que Eva fez foi isso. Foi ceder a uma proposta de governo de Satanás e abrir mão de uma proposta de amor, de graça, de vida eterna de Deus. Porque aquilo cresceu diante dos olhos dela. Ela foi tentada em algo e ela caiu, ela cedeu aquilo a qual ela foi tentada. Assim é a raça humana. Quando nós olhamos para o caos que está o mundo, nós precisamos voltar em Gênesis, não como um livro que conta a história da criação da humanidade, contrapondo a ciência que acha que nós viemos do macaco. Não, mas nós precisamos entrar e adentrar dentro do livro de Gênesis, entendendo a mente e o coração daquele que escreveu o livro de Gênesis, porque ali ele estava contando a nossa história, a nossa origem. Nós hoje, todos os dias, nós somos submetidos às mesmas propostas que Eva foi submetida. Dentro de nós hoje há uma luta, há uma guerra. Apóstolo Paulo, ele diz algo extraordinário. Apóstolo Paulo, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Quero ler algo para vocês. No livro de Isaías, capítulo de número 5, versículos 20 e 21, não precisa abrir, eu quero ler para vocês, diz assim: ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. O profeta Isaías escreve aqui o autorretrato do homem, o meu autorretrato, o seu autorretrato, Laís.
quando nós não nos deixamos ser governados pelo Espírito, é assim que nós achamos. O que é errado nós achamos que é certo, o que é certo nós achamos que é errado. Isso é uma anomalia do ser humano causada pelo pecado. E nós achamos que estamos certos. Nós achamos que temos as respostas. Nós achamos que nós conseguimos decidir fora do senhorio de Cristo, fora da direção do Espírito. Nós achamos que nós temos as respostas, sabemos como fazer, mas nós não sabemos. Quando o homem declara sua dependência, a sua independência de Deus, entra o caos na humanidade. Porque nós fomos criados para um relacionamento. E nesse relacionamento nós teríamos vida eterna e seríamos transformados de glória em glória na estatura de Cristo, que é o varão perfeito. Não é verdade? Mas nós escolhemos aquilo que agrada aos nossos olhos, que agrada a nossa carne, que agrada a nossa natureza humana. O que eu quero chamar a atenção hoje, minha e sua, a respeito destas duas árvores que foram plantadas no jardim do Éden, mas que tem um fundo espiritual naquilo que Deus estava falando. O livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7, diz algo muito interessante. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. João escrevendo: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. A mesma árvore que estava no jardim do Éden, ela está no paraíso de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa, eu quero chamar a sua atenção. Para você entender quem é o seu Senhor, para você entender o caráter de amor do seu Criador, eu quero dizer para você que aquela árvore da vida que estava no jardim, aquela árvore, na verdade, ela era a tipificação de uma pessoa, de Jesus. Plantada no Éden, na verdade, era Jesus. Jesus estava ali para ser a vida eterna. Ele era o centro, no centro. A árvore plantada no centro, ele era o centro de tudo aquilo ali. Jesus também é o maná que descia no meio do arraial do povo de Israel, para alimentar o povo que estava com fome. Aí o povo mais uma vez diz: não, eu escolho codornizes. Nós enjoamos do maná. Manda carne para nós. E o Senhor manda muitas codornizes, a ponto deles não aguentarem mais comer tanta carne. O homem mais uma vez fazendo as suas escolhas, guiado por aquilo que eles viam ou sentiam pelos seus sentidos. Jesus também era o cordeiro por trás dos arbustos quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaque. Jesus é o centro de todas as coisas. Por ele, para ele, são todas as coisas. Deus, aprove a Deus pela obediência de Cristo, porque Jesus também foi tentado. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mas uma vez nós podemos entender que de uma forma ou de outra nós somos submetidos a um teste de fidelidade de Deus. Deus quer entender se realmente nós o amamos. Se realmente a nossa vida é dele. Jesus foi fiel. E foi fiel até a morte. E uma morte de cruz. Porque ele sabia que ele era a única resposta, o único caminho. Que aquilo que nós não seríamos capazes de cumprir, ele foi na cruz e cumpriu no meu lugar e no seu lugar.
Jesus é a resposta para a humanidade. Jesus é o centro. Jesus é a cura. Jesus é aquele que pode nos transformar de dentro para fora. Quando nós cedemos a primazia da nossa vida a Cristo, nós estamos dizendo: eu abro mão do meu governo, das minhas opiniões, e eu quero ouvir o Espírito, porque Ele que me criou, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele tem respostas que eu não tenho. Ele conhece o futuro, eu não conheço. Mas hoje, nesta noite em específico, Jesus ele está nos levando lá atrás para nós entendermos algumas coisas. As nossas bases, igreja, elas precisam estar firmadas e fundamentadas em Jesus. Não em teologias de homens, não em placas denominacionais. A nossa base, ela precisa estar firmada e fidelizada e experimentada em Cristo Jesus. Porque o plano de Deus, maior, além de nos salvar, é nos formar à imagem de Cristo. Eu falava isso hoje aqui com meu esposo. Cristo, ele é um protótipo perfeito. E nós estamos sendo forjados, trabalhados, formados pelo Espírito, de glória em glória, através da graça de Cristo, para nós nos assemelharmos mais e mais a Ele. Para que quando as pessoas olharem para nós, eles possam ver Cristo na minha vida e na sua vida. Amém, amados? Você está entendendo? Está entendendo, irmã Analice, Pedro Henrique, irmã Maria Guadalupe, aquilo que o Senhor está falando para mim e para você nesta noite? Quero ler algo para você, mas antes eu quero dizer algo. A palavra do Senhor nos diz que, através do apóstolo Paulo, que Jesus, ele é a videira verdadeira. Não é isso, Laís? A videira, ela é uma árvore. Existe muito na região do Oriente Médio. Aleluia! E apóstolo Paulo diz que nós, os ramos, éramos oliveiras bravas. Mas que através de um sulco, de um corte que foi aberto em Cristo pela cruz, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Se você entende um pouco como é o processo de enxerto, você vai entender que agora nós somos um. A natureza de Cristo é a minha natureza. A minha mente precisa ser a mente de Cristo. Eu preciso ser governado pela mente de Cristo. E todas as vezes que nós nos alimentamos da árvore da vida, que é Cristo, a videira verdadeira, a nossa mente ela vai sendo transformada, ela vai sendo governada pelo Espírito e nós passamos a pensar como Cristo pensa, como os céus pensam. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. A raiz da videira, ela produz o que é mais precioso na videira, que é o seu óleo que traz cura. É usado para ungir. É usado como medicamento em muitas regiões do mundo, mas ela está escondida, ela não é vista, e ela vai para as folhas. E o fruto da oliveira, para ele produzir aquilo que ele produz, é necessário ele ser amassado, é necessário ele ser triturado, é necessário ele ser moído, para que haja resultado, para que o fruto apareça. O que eu quero dizer para você nessa noite? Jesus é a oliveira verdadeira. E ela estava no jardim. E ela não chamou a atenção de Adão e Eva, porque não tinha beleza, não tinha parecer, não tinha formosura, apesar de ser a árvore da vida que daria vida eterna ao homem. Porque nós somos movidos por aquilo que vemos.
Quando deixamos ser governados pelos sentidos, nós vamos cair na mesma tentação e errar no mesmo ponto em que Eva errou. A palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo de número 17, diz algo extraordinário. Fala a respeito de duas árvores. Diz que Deus iria bater a árvore alta, mas queria fazer reverdecer a árvore baixa. O profeta Ezequiel, ele é tomado pelo espírito de revelação e ele escreve algo que aconteceu no Éden. Da mesma forma que Jesus estava ali e representava a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma representatividade daquilo que o inferno é, daquilo que Satanás é. Quando nós damos o governo da nossa vida a Satanás, ou quando nós queremos tomar o governo para as nossas próprias vidas. Não é verdade, Laís? Mas o Senhor, ele veio e ele nos deu o direito de sermos chamados filhos. E ele nos deu uma natureza quando nós nascemos de novo, que essa natureza agora ela é regida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso o Senhor diz: andai no Espírito e não satisfazeis os desejos da vossa carne. Porque quando damos o governo da nossa vida ao Espírito Santo, nós vamos ofuscando aquilo que é da carne. E nós vamos sendo governados pelos céus. E a imagem daquilo que é dos céus vai sendo formada em nosso caráter. Nós vamos nos parecendo mais e mais com o nosso Criador. Que é a essência de tudo que Deus sempre quis desde o início. Quero ler algo para você e quero encerrar. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número... Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Só um momento que eu quero ler para vocês. Livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Versículo de número 2, diz assim: no meio da sua praça, está falando da Nova Jerusalém, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Que coisa! Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, ou seja, todo mês essa árvore dá um fruto. E as folhas da árvore são para saúde das nações. Senhor, obrigado por esta palavra. Eu comecei lendo em Gênesis e terminei em Apocalipse, o princípio e o fim. Cristo é o alfa e é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Da mesma forma que ele é descrito em Gênesis por Moisés como uma árvore plantada no meio do jardim, que era a árvore da vida que serviria de alimento para as nações. João escreve finalizando em Apocalipse que na Nova Jerusalém esta árvore ela está de um lado e do outro do rio, e esta árvore ela produz fruto, um fruto por mês, e esse fruto ele é para a cura das nações. Quem é a cura para as nações? Jesus. Jesus é o centro. Todas as coisas convergem nele. Quando o Espírito desce no Jordão e diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, Deus estava dizendo: eu escondi ele por 30 anos aproximadamente, para que no tempo certo eu o revelasse ao mundo e às regiões celestiais. Deus diz: esse é meu filho. Quer saber agora, Satanás? Eu estou mostrando, este é o meu filho. E eu vou levá-lo para ser tentado. E você vai ver que ele vai ser aprovado. Por isso, de forma moral e legal, e acima e cumprindo todas as coisas, ele vai ser mais do que suficiente para resgatar os meus filhos, que fez uma escolha errada no Éden e que estão no império das trevas. Mas a partir do momento que eles entenderem que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, eles virão novamente a mim e serão curados, e pela palavra libertos, e pela palavra transformados. Esse é o nosso Senhor.
bendito seja o nome do Senhor em todas as nações, que línguas e povos confessem que Jesus é o Filho de Deus. Porque um dia isso vai acontecer de uma forma ou de outra, e hoje, não é, Laís? Espontaneamente, racionalmente, nós abrimos os nossos lábios nessa noite, e eu convido você a fazer isso aonde você está e dizer: Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Filho de Deus. Os judeus estão esperando o Messias, porque aquele da cruz, pisado pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões, olhando para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, não era convidativo para ser o rei dos judeus. Mas aprouve a Deus elevar o nome dele acima de todo nome, de todo reino, de toda soberania, nos céus e na terra. Isso é extraordinário. Quando nós ceiamos, culto de mulheres, hoje, e eu quero encerrar com isso. Quando nós ceamos na casa do Senhor, hoje nós estamos ceando em casa, não importa, mas que trazemos à memória aquilo que Cristo fez na cruz por nós. A palavra do Senhor em João, capítulo 6, 53 diz: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá a vida eterna. Jesus, ele está dizendo, todas as vezes que nós ceiamos, nós estamos comendo da árvore da vida. Tá me entendendo, amados? Todas as vezes que nós ceiamos na casa do Senhor e comemos a carne e o sangue de Jesus através da ceia, nós estamos comendo da árvore da vida. Nós estamos fazendo a escolha pela vida eterna. Nós estamos dizendo, um dia o Senhor irá vir, irá nos transformar este corpo de carne em um corpo de glória. E até lá, nós estamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Eu quero que nesta noite, aonde você estiver, você traz à sua memória que um dia nós vamos estar na glória com o Senhor, eu creio nisso. E nós vamos ter o privilégio de comer da árvore da vida. Ela está lá. O Senhor a resguardou. O Senhor não permitiu que Adão e Eva a comessem. Fechou, guardou esta árvore para um tempo oportuno. E assim como Cristo escondeu Jesus para um tempo específico, escondeu Moisés para um tempo específico, o Senhor nos escondeu, está nos escondendo para tempos específicos sobre a terra. Não queira queimar processos, permita-se esconder em Deus, permita-se ocultar na fenda da rocha, deixa que Cristo te lance. Cristo sabe a hora certa. O motivo de muitos nossos irmãos estarem feridos e machucados sobre a face da terra é por nós não entendermos o tempo de estarmos escondidos em Deus. Quando nós estamos escondidos nele, ele está nos curando, ele está nos tratando, ele está nos experimentando em coisas. Para que nós não ministremos sobre a vida de pessoas coisas que nós conhecemos na alma apenas, teologicamente, mas não com compaixão e em amor. Permita ser escondido em Deus. Permita que ele te libere na hora dele. Porque você vai ser sucedido, bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês que estão nos ouvindo nessa noite. Eu quero convidar a menina Laís para encerrar juntamente comigo nessa noite. Foi uma honra recebê-la na minha casa, para nós juntos cultuarmos o Senhor. Amém. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, nós ministramos sobre a vida de cada um dos nossos irmãos,
Que eles tenham uma semana de vitória. Em nome Que eles sejam guardados pelo sangue do Senhor. Aleluia. Que eles confiem na tua palavra que diz que debaixo das tuas asas nenhum mal nos sucederá. Amém. Nós cremos que tu és um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos oculta. Tu és um Deus que prepara-nos para um tempo específico, que tu és soberano, que tu tens propósitos específicos. E quando tudo está em caos, quando nós não entendemos, assim como Pedro e assim como Silas estava na prisão e Paulo presos em uma prisão, mas mesmo assim eles adoravam ao Senhor. Nós neste momento, de certa forma, confinados em nossos lares, em nossas casas, mas o nosso espírito é livre, porque o Senhor nos fez livre pela cruz de Cristo. Amém, e nós podemos adorar ao Senhor, e nós podemos liberar uma palavra de vida, uma palavra de libertação. Queremos nessa noite, através dessa palavra, através desses louvores, ser os evangélios, aqueles que levavam as boas novas. Amém. E aonde esta palavra chegar, ela irá trazer aquilo que lhe apraz, porque assim é a palavra de Deus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. E só Amém. mesmo para juntamente complementar com essa palavra maravilhosa, nós temos os avisos da semana, né, pastora Laís? Laís vai dar os avisos da semana. Amém. Graça e paz, amados. Né? Amém. Queridos, os avisos da semana, quarta-feira nós temos a quarta da palavra do Senhor, né? Nós temos um encontro marcado aí na live com o pastor Normandes às 20 horas. Sexta-feira também nós temos a palavra do Senhor, nosso culto ao Senhor, amém? Convide mais um, faça sua sala de vídeo aí, estejam todos conectados num só espírito, amém? E no domingo também, nós vamos estar, se Deus quiser, às 19 horas, bem conectados, viu, queridos? Eu e a Vanessa queremos muito agradecer a vocês, amém. Cada um conectado aí, né? E nós vamos estar fazendo uma oração para encerrar, abençoar a sua semana, amém. Abençoar a sua casa, a sua família, e reveja essa pregação durante essa semana, né? Às vezes nós estamos parecendo desmotivados, tristes, mas quando nós ouvimos palavras como essa, somos fortalecidos e renovados no Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, aonde eles estiverem. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles. Amém. Que ao ouvirem esta palavra, que eles sejam alimentados, robustecidos no espírito, amém, alimentados de dentro para fora, sejam fortalecidos no homem interior, que haja sobre a sua vida cobertura do sangue de Jesus, amém, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja transformação. Porque o Senhor é tudo isso nas nossas vidas. Amém. A palavra salvação, ela quer dizer sozo, é um pacote, é cura, é libertação, é transformação, é salvação. O Senhor, Ele nos presenteou, Ele nos galardoou com coisas maravilhosas. Toma posse, é para mim e para você. Essa herança é nossa. Amém. Quando nós escolhemos por Cristo, está à nossa disposição. Que nós venhamos receber no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Gente, só complementando aqui, eu esqueci que domingo que vem é domingo de Santa Ceia, primícias, o pessoal tá avisando aí, perdão, esqueci, viu? Estejam preparados aí na sua casa, nós vamos estar juntos cultuando ao Senhor. Pastor Rodrigo vai estar lá na igreja de 17 às 18 horas, né? Para estar recolhendo as primícias, os dízimos e as ofertas. Estejam lá todos juntos. Amém? Amém. Com Deus, querido. Amém. Semana abençoada. Deus abençoe. Tchau.